Shalom a todos. Quero dar sequência na paraxá dessa semana, na porção do estudo, né, da paraxá dessa semana. A porção dessa semana é a paraxá Miquetes, né? Eu considero essa porção ela muito interessante, né, para o nosso estudo, para o nosso deleite espiritual. A paraxá dessa semana é Bereshit, capítulo 41, verso 1 ao capítulo 44, verso 17, né, que é Gênesis. Mas eu quero fazer uma pequena meditação a partir do capítulo 41, verso 33 até o verso 38, né? Que eu vou ler aqui agora. E agora veja, ó Faraó, um homem entendido e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito, e faça isto, Faraó, nomeie encarregado sobre a terra, e aprovisione a terra do Egito nos 7 anos de fartura. E junte todo o alimento desses anos bons que vem, e amontoe os grãos sob o poder do Faraó, o alimento das cidades, e guarde-o. E será o alimento como reserva para o povo, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, e não perecerá o povo da terra por causa da fome. E agradou a coisa aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus servos, e disse o Faraó a seus servos: encontra-se como este outro homem, no qual há o Espírito de Deus. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Qual é o nosso espírito, né? O tema que eu quero falar com vocês, meditar um pouquinho. A gente sabe que José, ele, né? A história dele, começando na casa de seu pai, José foi vendido por seus irmãos, né? Foi parar no Egito. Lá ele foi trabalhar na casa de um egípcio, né? E depois foi acusado, né, de mexer ou querer mexer com a esposa do seu senhor, e foi parar no cárcere. Depois sai do cárcere, e aí a gente veja nessa porção dessa semana Miquetes que ele então interpreta, né, o sonho do Faraó. E quando ele interpreta o sonho do Faraó, o Faraó fica maravilhado, né, com a disposição e a força de José, né, em entender o sonho. A gente sabe que foi o Eterno que fez isso, né? E ele diz algo sobre o José que eu considero muito interessante. Ele diz: encontra-se como este homem no qual haja o Espírito de Deus com ele. Quer dizer, havia muitas pessoas com Faraó, mas Faraó enxerga em José uma pessoa diferente, uma pessoa espiritual, né? A gente percebe aqui. E por que ele chega nessa conclusão? Será que seria só por causa do sonho, né? Às vezes a gente vai dizer por causa do sonho, mas uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ele é realmente diferente, ele mostra diferente, né? Nessa história conta que José passou por todas essas coisas, mas José manteve a sua fé, se manteve de pé, né? Isso é muito importante. Para nossa meditação, a gente deve pensar o seguinte: nós, quando passamos por dificuldades, nós mantemos a nossa fé, né? Qual é o espírito que há em nós, né? Nós mantemos a nossa fé intacta, né? E diante das dificuldades, algumas histórias, por exemplo, como eu quero ler aqui em Números, capítulo 14, né? A partir do verso 1, né, conta a história quando o povo começa a murmurar no deserto, né? Começa a murmurar, tinha saído do Egito, e o povo chega a cogitar a ideia de levantar um capitão para voltar para o Egito. A gente lendo essa história, a gente vai perceber, o Eterno se queixa para Moshe e diz: até quando esse povo vai me provocar a ira? Até quando esse povo não vai crer em mim, né? Depois de todos os sinais que eu tenho dado para eles. O Eterno então pensa em destruir esse povo e começar novamente, e aí Moshe intervém, né? Ele faz uma intervenção a favor do povo e diz: não, se o Senhor destruir esse povo, eles vão dizer, tirou do Egito para matar no deserto e tal, né? Mas aí o Eterno faz uma colocação para Moshe, né? Diante de todas aquelas coisas que estavam acontecendo, aquelas reclamações, né? Que havia alguns problemas e o povo estava com um espírito diferente naquele momento, mas o Eterno veja e enxerga Caleb no meio dessa situação. No verso 24 diz assim:
Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, né, perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou a sua semente, a possuirá em herança. Então, ele diz, Caleb, houve um outro espírito. Né? Diante de todos aqueles problemas, então quando a gente passa por problemas, as pessoas estão se queixando, as pessoas estão apontando coisas, qual é o nosso espírito diante dessa situação? Né? Então, Caleb mostrou um outro espírito. Né? A gente vê nessa paraxá José, né, que o faraó enxerga que ele tem o espírito diferente, né? Aqui diz o texto, o espírito de Deus, né? E as pessoas vão enxergar isso na gente. O Eterno enxerga isso na gente, como enxergou em Caleb. Ainda na sequência de número, né, de Bamidbar, na sequência, lá para frente, no capítulo 27, a partir do verso 18, a gente vai ter a história onde então o Eterno, ele fala com Moshe, dizendo que vai substituir Moshe por Josué, né, colocar na liderança. Aí no verso 1 diz assim, uma coisa muito interessante, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então, o Eterno recomenda a Moshe tomar Josué, né? E diz, homem em que há o Espírito. Não quer dizer, Moshe colocou a mão na cabeça de Josué, não foi para dar o Espírito em Josué. Josué já tinha, né? Já tinha um espírito diferente. E por isso ele chama Josué, né? Então, Moshe coloca a mão na cabeça de Josué para passar para ele a autoridade, né, que Moshe tinha. Então, isso me chama muita atenção, porque qual o espírito que há em nós, né? Qual é o nosso espírito, né? Esse é o tema que eu quero falar, né? Qual é o nosso espírito? Como nós somos, como nós reagimos diante das dificuldades, né? Se nós passássemos pelas situações que José passou no Egito, qual seria o nosso espírito, né? Nós estaríamos murmurando, reclamando, como o povo reclamou lá no deserto, né? Que queriam levantar um capitão? Será que nós faríamos isso? Existe uma história também lá no livro de Daniel, no capítulo 6, eu quero meditar também com vocês aqui, uma história muito interessante, que é a história em que, quando a Babilônia foi invadida por Dário, né, o rei, naquela época, a gente vai perceber que Dario, né, ele quer colocar pessoas responsáveis, aqui na minha versão fala presidentes, né, líderes, né, cabeças, algumas versões falam, para estar à frente dos problemas que haviam no seu reino. E aí diz que ele queria nomear 120 cabeças, né, para resolver os problemas. E lá no meio desses cabeças estava Daniel, né? Aí no verso 3 diz uma coisa, algo interessante, né? Eu quero ler aqui, diz assim, então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, Daniel se destacou-se diante de todos os príncipes. Aqui diz o texto, se distinguiu, ou se destacou diante de todos os príncipes. E o texto diz, porque havia em Daniel um espírito excelente, né? O que significa isso? Então, significa que diante de tantos problemas, ou diante de tantas pessoas mal intencionadas, pessoas que reclamam, pessoas que só murmuram, sempre deve haver alguém que se destaque, né? Como Daniel, né, se destacou-se. Aí a gente vê José no Egito, né, que se destaca, onde é visto nele o Espírito de Deus. Vimos Caleb, que se destaca naqueles problemas no deserto. Josué, que se destaca, né, sendo levado a líder do povo, e o próprio Deus diz que há o Espírito nesse homem, né? Está escrito aqui, a gente leu. E a gente vê aqui Daniel se destacando também no meio daqueles príncipes, né, lá na Babilônia, né, quando ele estava lá, quando o reino da Babilônia foi tomado. Esse espírito deve estar na gente, nós devemos ter esse espírito. E como a gente tem esse espírito? Quando a gente
se aproxima do eterno, né? A gente busca o eterno. João, lá na epístola, no capítulo 4, verso 1, ele diz assim, né? Filhinhos, amados, né? Provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, ele diz, muitos espíritos têm se levantado. Agora veja bem, provai os espíritos por quê? Porque às vezes a gente precisa saber com quem a gente está lidando, né? E como a gente prova os espíritos, né? Uma pessoa que tem o Espírito de Deus é uma pessoa positiva, uma pessoa que é uma pessoa que trabalha, que ajuda, uma pessoa que não murmura, uma pessoa de confiança, uma pessoa boa, uma pessoa capaz, né? Na Ética dos Pais, eu quero finalizar então a minha meditação de hoje, né? Lendo uma passagem da Ética dos Pais, capítulo 1 da Ética dos Pais, a Mishnah de número 15, a página do Sidur 423, onde Shammai, né, dizia o seguinte: seja o estudo da lei divina a tua principal preocupação, fala pouco, faz muito, e recebe toda a gente com afabilidade. Veja bem, eu pergunto, qual é a nossa preocupação? Qual é a nossa preocupação? Estamos preocupados com dinheiro? Estamos preocupados com problemas? Estamos preocupados com as dificuldades? Né? Porque José no Egito não se preocupou com isso, né? E aí ele diz assim, a nossa principal preocupação, Shammai diz, deve ser o estudo da Torá, né? Que a gente possa se preocupar com isso, né? Isso deve ser a nossa maior preocupação. Uma pessoa espiritual, uma pessoa cujo o Espírito de Deus, essa é a primeira preocupação dele, né? Aí ele diz aqui, Shammai diz, fala pouco. Tem muita gente que fala demais, né? Fala, mas a gente não vê nada de diferente naquela pessoa, a não ser que fala muito, né? Que fala demais. Ele diz, faz pouco, faz muito, fala pouco, faz muito. Então, fazer, né? Colocar em prática. Vamos, se a gente tem trabalhos, né? Atividades, colocar em prática. Sempre para o bem maior, sempre para o bem da coletividade, sempre para o bem do povo, sempre para o bem do povo do Eterno, né? Recebe toda a gente com afabilidade, quer dizer, a pessoa espiritual, a pessoa que tem um espírito diferente, né? Como a gente vê que José, né, no Egito tinha um espírito de Deus, a gente viu Caleb falando da Torá, do espírito diferente, Josué falando que tinha um espírito de Deus, né? Daniel, um espírito excelente. E o que acontece? Se a gente tiver esse espírito, né? Aí a gente vai fazer o quê? Estudar a Torá. Essa vai ser a nossa preocupação, né? Falar pouco, né? Falar pouco. Fazer bastante, fazer muito mesmo, ajudar, né? Receber todas as pessoas com afabilidade. Então, esse espírito de mansidão, né? Que a gente receba as pessoas com amor, com carinho, trate todos, né? Com respeito, porque a gente também certamente será respeitado. O que eu tinha para falar então, eu desejo a todos uma boa semana. Shalom.